Olá, eu sou o Luiz e nós estamos em mais um episódio no nosso Pode Mais, o podcast da nossa Igreja Batista da Lagoinha aqui em Itu. E hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo, que tem o mesmo nome que eu, o Luiz Amauri. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo e você, Luiz? Tudo bem, graças a Deus. Que prazer te receber aqui para essa conversa. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito Espero bom que estar essa, aqui com vocês. espero que essa conversa renda um bom podcast. Muito bom. Vamos começar falando do seu nome. Você é Luiz Amauri. Alguém te chama só de Luiz? Alguém te chama só de Amauri? Como que é essa relação com o seu nome? Tá bacana a pergunta, muito boa. Na verdade, assim, minha esposa, meus pais, meus familiares em geral, eles costumam me chamar de Luiz. E dentro do meu rol de amizade, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que se relacionam mais no ambiente profissional, elas me chamam de Amauri. Então, eu atendo pelos dois, tranquilo. Aham, aham. Eu também tenho o nome composto Luiz Guilherme, mas aqui só me chamam de Luiz. É. Seu filho tem nome composto? Meu filho não, meu filho chama-se Davi Orsini Scaletti. Aham. Um nome só é mais fácil, mais simples, né? Nome bíblico. É. E qual é o peso de ter o mesmo nome que seu pai? É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Principalmente pelos princípios que eu venho trabalhando hoje, exercendo na minha vida, né? Um deles é aquele princípio com promessa, né? De honrar pai e mãe. É um dos princípios mais maravilhosos da Bíblia e tem um peso muito grande, porque meu pai é uma pessoa extremamente querida, uma pessoa extremamente conhecida na cidade, respeitada, né? Uma pessoa que construiu e já deixou um legado, né? Apesar de ainda ser vivo, saudável, tudo, mas ele já tem uma história de muito respeito e para que eu consiga, vamos dizer assim, superá-lo, né? Nem sei se essa é a palavra, mas todo pai espera isso, né? Sim, Eu sim. sempre profetizo isso na vida do meu filho, E né? acho que todo filho pensa também, né, em superar. Na Pra dar verdade, por orgulho pro honra, né? pai, isso. Por honra. Então, eu sempre costumo, né? Nas manhãs, eu sempre falo, né? Pô, meu filho, eu quero que você seja melhor do que eu, que você supere o papai, que você seja mais íntegro, mais nobre, que você seja uma pessoa do altar, né? Que eu acho que é o mais importante. É isso. Esses princípios, eles vieram da sua casa, você aprendeu depois, desenvolveu? Como são os princípios na sua vida, na sua família? Essa pergunta é interessantíssima, porque os meus pais, a minha família, a família dos meus pais, né, é uma família sólida, uma família consolidada, que vive princípios espirituais, mas eu, durante a minha trajetória de vida, vamos dizer assim, por boa parte da minha vida, eu não exerci princípios espirituais. Eu não sei ainda exatamente por que motivo, né? Mas eu acredito muito que é a voz interior que nós damos importância, né? Então, eu, desde muito novo, talvez eu não tenha dado a devida importância para aquilo que meus pais falavam, para a maneira que eles conduziram ou tentaram conduzir a minha vida, né? E eu acabei dando mais voz para amizades, para as pessoas de fora e paguei muito caro por isso, né? Porque eu fui moldando o meu caráter em cima de coisas que eu dava importância, às vezes para me sentir parte, muitas vezes para me fazer ser aceito, outras vezes por busca de aprovação. Então, assim, por mais que eu tenha tido uma infância bacana e até uma construção aí do meu início de vida adulta bacana, mas eu percebo, depois que eu me converti, eu percebi o quão vazio eu era espiritualmente. Eu vivia, na verdade, uma mentira. Essa é a verdade, Luiz. Então, assim, era uma pessoa que buscava aprovação o tempo todo, uma pessoa que queria a vida que o outro tem, mas não queria fazer muito esforço e sacrifício para conseguir, extremamente invejoso, arrogante, prepotente, autossuficiente. E eu vim entender isso muito depois, né? Se eu tivesse obedecido aos conselhos do meu pai e dos meus pais, né, muito provavelmente eu teria evitado de passar por muita coisa. Mas eu aprendi a aceitar, honrar e respeitar a minha história. Essa é a minha história. E é exatamente por essa história que eu estou aqui. Né? Eu entendo também que as pessoas que passaram pela minha vida, elas deram o melhor que elas podiam dar naquele momento. Eu não fico naquela vibe de culpar tudo e todos, sabe? Já fiz isso. Mas hoje eu acredito que eu sou responsável por absolutamente tudo que aconteceu na minha vida. Porque a vida é feita de escolhas, né, Luiz? Sim, que com consequências, né? E com consequências. Eu escolhi, né? Ao tempo todo eu estou tomando decisão, né? Dentro do recomeço, inclusive, eu sempre falei para o pessoal, eu falei, nós tomamos mais ou menos
umas 300 e poucas decisões todos os dias, desde pequenas, médias e grandes decisões. Então, vou acordar, eu vou deixar mais 5 minutinhos o despertador, vou escovar os dentes ou não, vou tomar café da manhã ou não. Aí, médias decisões, né? Pô, eu vou fechar um negócio ou não. Grandes decisões, vou casar ou não, vou fazer uma universidade ou não. Então, assim, eu estou o tempo todo decidindo. E não são as pessoas que decidem por mim. Se eu permitir, sim. Mas aí é quando minha vida está completamente desgovernada, quando eu não sei aquilo que eu quero, quando eu não me conheço, quando eu não tenho um relacionamento ou um contato consciente com Deus. Então aí eu acabo me perdendo dentro das minhas próprias convicções. Então você teve princípios morais, espirituais na sua casa. E quando foi que você decidiu não vivê-los e sim viver aquilo que você pensa, a sua voz interior dizia? Sim. Eu acredito que foi na época de adolescente que já começou. Eu sempre tive uma personalidade muito forte, né? Aquela falsa. Eu acredito que é uma falsa convicção de que eu sabia de tudo, de que eu era mais inteligente do que os outros. E, na verdade, uma pessoa extremamente tola, carente, insegura, né? Insegura. E aí, dentro disso, só que eu não conseguia entender isso, né? Eu, na verdade, na época, eu achava que, vamos dizer assim, as minhas convicções elas iam me levar para o topo. E, na verdade, as minhas convicções elas me levaram para os meus maiores fracassos. Essa é a certeza que eu tenho. Depois que eu comecei a aceitar realmente que eu precisava de ajuda, que eu precisava envolver outras pessoas, que eu preciso entender melhor sobre o meu funcionamento e o funcionamento dos outros, a me colocar no lugar dos outros, aí a minha vida começou a funcionar de uma maneira muito mais efetiva. Quem foi o Luiz antes de Cristo? Tá. Pergunta interessante. Uma pergunta interessante. Pergunta também complicada de se responder. Profunda. Mas assim, eu respondo com muita tranquilidade. Bom, como eu falei, eu era uma pessoa extremamente prepotente, né? Arrogante, uma pessoa que não pedia ajuda. Eu não gostava de pedir ajuda por vergonha, sabe? Por mais que eu errasse, eu vivia num estado constante de sofrimento. Porque a dor é muito diferente. A dor, ela me traz crescimento, né? Sim. Na dor que eu cresço, né? Sim. Eu não vou crescer na Disney, né? Eu não vou Sim. crescer no Beto Carreira, Sim. né? Eu cresço em situações difíceis, em situações complexas que realmente me desafiam. Agora, estar em constante estado de sofrimento é completamente diferente. Então, se eu fosse definir minha vida antes de Cristo, era essa. Eu vivia em constante estado de sofrimento. Mauri, por quê? Porque eu mentia, eu manipulava, eu coagia, eu não vivia princípios, né? Então, assim, a minha vida não é que ela era uma completa mentira, mas sim, eu vestia diversos personagens, diversos estereótipos para buscar me afirmar, para buscar ser uma pessoa melhor. E hoje eu tenho a plena convicção que isso não é sustentável, porque chegou um dado momento que isso virou insuportável. Por quê? Porque eu tinha que dar notícia para minha esposa sobre uma determinada coisa que eu havia potencializado, ou que eu havia falado que não condizia com a verdade. Dentro do meu ambiente profissional, a mesma coisa. Dentro do meu rol de amizade, a mesma coisa. Então, eu era, vamos dizer assim, diversas facetas do meu eu, né? Eu me vestia de inúmeros personagens para tentar buscar aquilo que eu acreditava que eu era. E isso me custou muito caro. Depois que eu comecei a fazer esse processo de autoconhecimento, de me relacionar de maneira consciente com Deus, tudo mudou. Eu só precisei aceitar, honrar e respeitar a minha história. Falar, poxa, admitir realmente, né? Pô, eu errei. A minha vida, de alguma forma... Porque quando eu falo fracasso, eu construí muita coisa na vida, mas o meu fracasso maior, que eu acredito... Porque eu acredito que nós estamos nesse mundo, nesse plano, do Éden nós viemos, né? O Éden é uma atmosfera espiritual, um lugar de delícias, né? E é para lá que nós vamos voltar. Então eu estou nesse plano para realmente me desenvolver e buscar me reencontrar com Deus. Então quando eu falo de diversos fracassos, é nesse cerne, nessa linha. Por quê? Porque eu não buscava isso. Na verdade, eu estava descendo de tobogã para o inferno. Essa era a verdade, entendeu? Então, quando eu costumo dizer, pô, eu vivi uma vida de sucessivos fracassos, porque eu estava cada vez mais me afastando de Deus. Eu não conseguia entender Deus, eu questionava Deus,
Na verdade, em um dado momento, cheguei a não acreditar mais em algo maior. Eu acreditava no meu umbigo, né? Por isso que eu falo que era uma pessoa extremamente egocêntrica, né? Parece que não, mas eu consigo entender literalmente que eu era assim. E aí, depois que eu comecei a me relacionar com Deus, tudo mudou. Na verdade, é trabalho de humildade, é trabalho de honestidade. Ah, honestidade com quem? Comigo mesmo, não é com o outro, né? Porque dentro desse processo que eu estou contando para você, eu vivi uma vida de auto-engano, uma vida de negação. Eu negava a minha própria realidade, né? Por quê? Porque eu queria ser socialmente aceito. Porque eu queria que... muitas vezes eu queria agradar o outro, mas ficava sofrendo. Isso não é funcional, né? É melhor eu me posicionar, é melhor eu efetivamente colocar, falar um não, falar daquilo que eu estou sentindo, falar daquilo que eu estou vivendo, de uma maneira honesta, íntegra, por mais que isso vá doer num primeiro momento no outro, mas a verdade é sempre a melhor solução. É isso. Nós temos um público muito diverso. Eu tenho o filho que está nos assistindo, eu tenho o pai, eu tenho a mãe que está nos assistindo. Cada um tem uma história. Nós estamos falando da sua história, né? Você afirma para mim, ou você concorda comigo, que a busca pela aceitação faz com que eu negue quem eu realmente sou, quem Deus planejou com que eu fosse? A sua história te mostra isso? Mas minha história me mostra, eu acho que a busca da aprovação, busca de aprovação, a busca por ser socialmente aceito, isso é uma negação evidente de Cristo Jesus. Para mim é muito nítido isso. Agora, eu aceitar e honrar a minha história, isso é completamente diferente. Essa é a autoaceitação, né? Porque eu só consigo passar por um processo de mudança, passar por um processo de transformação, quando eu aceito efetivamente quem eu sou. Que foi quando eu tive esse insight para poder começar a me relacionar com Deus, que foi a minha conversão propriamente dita, independente de igreja ou não, que foi a hora que eu falei, cara, eu preciso mudar. Se eu não mudar, a minha vida ela não vai melhorar. Então, assim, eu aceitei quem eu era e, para isso, eu tive que fazer algumas admissões. Admitir minha completa derrota, admitir que eu não tinha funcionado como ser humano, que eu tinha diversas inabilidades de viver a vida como ela é. Porque viver a vida como ela é viver de maneira honesta, íntegra, funcional, falando a verdade, contribuindo com a vida das pessoas. E eu, sempre que eu me deparava com situações difíceis, o que eu fazia? Eu mentia, eu manipulava, eu tentava dar jeitinho. E isso me custou muito caro. Então, assim, buscar a aprovação realmente é uma negação nítida de Deus. Agora, aceitar a minha real condição é o primeiro passo para que eu possa passar por um processo de mudança. Para que eu possa admitir, fazer essas admissões, e aí sim. Porque essas admissões não é para o Luiz, não é para as pessoas que estão nos assistindo, essa admissão é para mim e para Deus. Deus já sabe de todas as coisas. Só que enquanto eu não admito efetivamente para Ele, eu não vou começar esse processo de mudança. Ele nem vai me ouvir. Ele vai falar, Maurício, tá tudo bem. Quem precisa saber é você. Enquanto você não me falar das suas dificuldades, das suas dores e do seu desejo do coração, nós não vamos conseguir ter um relacionamento efetivo. Então, é dessa forma que eu entendo Deus. Que conselho que você daria para o adolescente que está numa crise de identidade, não sabe quem é, não sabe por que está aqui? Que conselho você daria para ele hoje? Bacana a pergunta. Trabalha a humildade, trabalha esse processo de honestidade, porque as pessoas confundem muito honestidade. Honestidade é comigo mesmo. Foi o que eu comentei no início. Eu preciso ser honesto comigo mesmo. Quando eu sou honesto comigo mesmo, as coisas elas fluem de uma forma muito mais tranquila. A humildade é fundamental. O autorrespeito, a responsabilidade, a integridade, essas coisas elas não se compram. Essas coisas eu construo. É um processo dentro de mim. E é algo fácil, é só habilitar. Eu vou habilitar lá a humildade e é fácil assim? Muito pelo contrário, né? É um processo doloroso, porque eu preciso desconstruir muita coisa, né? E eu preciso, por isso que eu falo que a humildade ela é um desafio na minha vida. Porque eu tinha, por exemplo, muita vergonha das coisas. Só que assim, vergonha é mentir. Aí eu tenho vergonha de chegar para vocês aqui, por exemplo, e falar que eu mentia, que eu manipulava, que eu traí inúmeras pessoas, que eu traí a minha vida, a minha história, traí os meus pais, traí a minha esposa, traí um monte de gente. E quando eu falo de traição, não é traição com relação à parte sexual da coisa. Eu falo de inúmeras traições, porque com um simples gesto, com uma simples atitude, eu estou traindo tanto a mim como as pessoas. Eu estou traindo aquilo que eu acredito.
Então isso é muito mais grave. E as pessoas não têm esse discernimento muitas vezes. Eu demorei muito para ter esse discernimento. Que conselho que se daria para os pais que veem os seus filhos completamente perdidos e não sabem nem o que eles podem fazer para ajudar? Muito diálogo. Hoje eu acredito muito no diálogo. Eu não acredito mais em gritaria, eu não acredito mais em imposição, eu não acredito mais em repreensão, em castigo. Eu acredito muito no diálogo. Eu acho que o grande cerne da questão. Tem até um filósofo, ele não sei se ele é cristão ou não, mas ele fala que a partir do momento que eu não consigo dialogar e eu preciso gritar, é porque eu tenho menos argumento do que a outra pessoa. E se com o meu filho eu não consigo dialogar e preciso gritar, muito provavelmente eu estou com o meu repertório de argumentos bem pobre, né? Eu preciso melhorar isso. Porque, obviamente, que quem convence é o Espírito Santo, né? Sim. Não sou eu que convenço o meu filho, nem nada. É o que eu falei para você. Eu passei muitos anos da minha vida com os meus pais me falando. Eles me deram todas as condições para que eu vivesse uma vida íntegra e uma vida, talvez com poucos erros. Mas eu precisei passar por um monte de processo, errar pra caramba. Por quê? Porque eu não dei voz para eles. Num dado momento eu não consegui me convencer daquilo que eles falavam. E eu consegui me convencer das pessoas que eu me relacionava na rua. E isso foi a voz que prevaleceu dentro de mim. E aí eu paguei um preço muito alto por isso. Então, assim, talvez a abordagem deles tenha sido eficaz, não sei. Isso também eu não consigo mensurar agora, mas o fato é que naquele momento eu não consegui dar voz para eles e sim para pessoas que elas contribuíram de alguma forma para que eu tivesse uma vida não tão bacana, entendeu? Você falou que você teve um insight em um dado momento. Como foi esse insight? Como foi sua conversão? Como que você se achegou a Cristo? Foi um processo de dor também, né? Foi por isso que eu falo que na dor que nós crescemos, né? Não é comendo no McDonald's, não é passeando no shopping, é sempre na dor que nós crescemos. Então, eu estava com o meu casamento um pouco abalado, as minhas relações, elas não estavam... Eu acredito muito em relacionamento. Hoje eu acredito muito. Relacionamentos saudáveis, conexões, tudo na vida, né? Inclusive, biblicamente, eu não faço nada sozinho, né? Sim. Absolutamente nada sozinho. Então, assim, eu acredito muito. E as minhas relações, elas estavam intoxicadas. Mas por quê? Por conta das minhas atitudes, por conta da maneira que eu conduzia a minha vida. E aí eu precisei mudar. E foi nesse momento que eu pedi ajuda. Na verdade, a minha vida, eu não aguentava mais internamente. Eu acordava todos os dias com uma ressaca moral absurda, sabe? Não estava bacana. E aí eu pedi ajuda. No momento que eu pedi ajuda, que eu trabalhei minha humildade, que eu quebrei os meus complexos, as minhas vergonhas, e cheguei e falei tudo, absolutamente tudo que eu precisava falar. Todo mundo já sabe. Nós temos também esse... Por isso que eu falo que muitas pessoas vivem num processo contínuo de auto-engano, de negação. Porque, assim, depois que eu abri para todo mundo falou, meu amor, nós já sabíamos, cara. Só precisava você chegar e falar para nós, cara. Nós estamos prontos para te ajudar. E as pessoas não entendem. Elas, não, estão escondendo de todo mundo. E, na verdade, nós estamos vivendo um processo de auto-engano. Então, quando eu fiz isso, que eu trabalhei minha humildade, que eu consegui realmente fazer essas admissões, o negócio começou a fluir. E os primeiros anos foram muito positivos. Eu acho que aquele fervor espiritual, aquela coisa gostosa, sabe? Então, assim, foi esse momento de conversão, se encher do Espírito Santo, isso é só quem passa, só quem vive, né? Experiência com Deus, né? Sim. Nós temos um encontro na igreja aí que acontece de maneira periódica, que é isso, né? Experiência com Deus. E depois manter esse contato consciente com Deus. Isso é de suma importância. Inclusive, nós teremos um encontro com Deus agora em agosto. Você pode entrar nas redes sociais da nossa igreja, se inscrever e vai ser um prazer conduzir você para esse encontro com Deus. Encontro com Deus. Quando a gente fala, eu vou me encontrar com Deus ou eu me encontrei com Deus, é uma vez só e acabou ou eu preciso me encontrar com Ele todos os dias? Todos os dias, o tempo todo, o dia inteiro, né? Bom, a Bíblia, ela fala muito sobre sabedoria, né? Tem o livro de Provérbios, enfim, existem algumas frases de Salomão, próprio Davi, né? Que inspirou o nome do meu filho, que é é o personagem que eu mais amo da Bíblia, é Davi. Mas, enfim,
se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, vamos dizer assim, nas orações matinais dela, não acordem sem, nas suas orações, pedirem sabedoria. Porque eu acho incrível as pessoas que não pedem sabedoria, que não pedem realmente um direcionamento de Deus. Pela manhã eu falo, Deus, eu entrego a minha vida e as minhas vontades aos seus cuidados. Tome minha vida, me mostre como viver, me direcione, me dê sabedoria para que eu possa tomar as melhores decisões. Porque eu sozinho eu faço bobagem. Eu sozinho sou uma quadrilha. Não tem jeito, é assim que funciona. Porque geralmente as minhas vontades elas são destrutivas. As pessoas elas têm essa dificuldade, até por isso que é importante esse processo de autoconhecimento, de se relacionar com Deus para se conhecer. Porque a maior dificuldade das pessoas qual que é? É conseguir entender que as vontades elas vêm. Só que eu não preciso alimentá-las. Eu fiz isso durante muitos anos. Eu alimentava. E as minhas vontades, elas são destrutivas, elas são imediatistas. E as pessoas têm dificuldade. Elas entram num conflito interno muito. Por exemplo, dá vontade de trair a mulher. Dá vontade de comer tudo que vê pela frente. Nós temos essas vontades, nós não podemos negar, são desejos carnais, só que eu não posso alimentar. E isso tudo é treino. Quando eu entendo isso, trago para um nível consciente, eu começo a não alimentar mais. E aí isso vai ficando cada vez mais fraco, e eu consigo fazer esse movimento de forma automática. Quando vem alguma vontade, eu já falo, pô, isso aqui não me pertence, e já descarto. Só que se eu não trouxer isso à luz da exposição, vamos dizer assim, eu não consigo tratar. E aí eu só fico com esse conflito interno, achando que, pô, eu sou tudo errado, não sei o que. Não, as pessoas têm vontades. E essas vontades, elas precisam ser trabalhadas para que eu trabalhe somente ou só execute aquilo que é necessário na minha vida, né? O que é necessário? Porque eu acredito, principalmente do jeito que eu entendo a Bíblia, que é assim, eu preciso abrir mão das minhas vontades para começar a viver princípios espirituais. E isso é muito difícil. Porque viver princípios espirituais não é fácil. É mais gostoso eu ficar deitado o dia inteiro sem fazer nada. É mais gostoso eu ficar vendo Netflix. É mais gostoso eu comer a geladeira inteira. Ir na padaria comer todos os doces que tem. Então, assim, fazer o que é necessário em cima de princípios espirituais é muito difícil. Não é fácil. Então, é o que eu venho buscando. Obviamente que também pode até parecer utópico, né? Mas nós precisamos buscar isso. É para isso que nós estamos aqui. É para quebrar todas essas barreiras e conseguir viver esses princípios espirituais. Seria muito melhor se fosse tudo automático, né? Deus conduzisse tudo, fizesse todas as escolhas para nós ficássemos lá só de boa. Mas nós precisamos ter essas escolhas e ter essas posições, né? Quando foi que você se posicionou e disse, não, Deus, eu quero ser aquilo que o Senhor quer para mim? Quando você fez isso, qual foi a mudança que você percebeu? Pô, essa pergunta é maravilhosa, porque assim, eu venho prosperando desde então, sabe? Com muita dificuldade. Eu contei um pouco da minha história, um pouco antes da gente conversar, mas assim, faz 6 anos aproximadamente que eu virei a chave efetivamente. E desde então, eu só cresço, só venho construindo, consigo contribuir com a vida das pessoas, que é outra coisa que eu entendo como um princípio espiritual, né? Eu vejo isso tudo muito lado a lado, né? Não adianta eu viver princípios e não conseguir contribuir com a vida dos outros. Eu acho que o exercício de muitos princípios, ele está no serviço abnegado, na forma com que eu exerço o altruísmo, a abnegação, enfim, o anonimato, que é o que eu falo que é muito importante. As pessoas às vezes não entendem, mas é fazer sem mostrar, né? Não sou eu que estou fazendo, é Deus. Então, nós estamos fazendo para Deus, servindo para Deus. E desde então eu venho prosperando dentro da minha casa, nos meus negócios. Prosperidade se fala finanças ou não? Não. Defina prosperidade para nós. Eu acho que o dinheiro é consequência, né? Nós temos muita dificuldade. Eu falo nós porque todos nós temos muita dificuldade de falar de dinheiro, né? Eu acho um grande erro. Eu acho que o dinheiro ele precisa ser conversado, ele precisa ser tratado. A Bíblia fala mais sobre o dinheiro do que qualquer outro assunto, né? Do que qualquer outro assunto. E as pessoas têm muita dificuldade. Porque as pessoas confundem muito humildade com, às vezes, ser miserável. E não é isso. A Bíblia não quer que nós sejamos miseráveis. A Bíblia quer que, inclusive ela fala, que nós precisamos viver uma vida próspera e abundante. Então, aqui na Terra, a moeda de troca, a forma com que eu me desenvolvo, também está relacionada com dinheiro.
Então tem uma diferença muito grande entre ser miserável e gostar de dinheiro, né? O gostar de dinheiro, que é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, eu não posso servir a dois senhores, né? E quando ela fala isso, ela não fala de Satanás. Satanás, se Deus der uma ordem, Satanás serve a Deus. Então, Satanás é o nosso inimigo, é o nosso adversário. Mas ele não é inimigo de Deus. Dois senhores, quando a Bíblia fala, é de Mamon e Deus. Mamon é o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. É esse Deus que eu não posso servir, ficar refém dele. Agora, o dinheiro, ele contribui para que eu execute. Do que é feita a igreja? De pessoas, ideias e dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, mas nós, para tocarmos a obra, nós precisamos. Então a gente precisa se relacionar e entender que o dinheiro é bom, faz parte do processo também. Então é mais ou menos dessa forma que eu entendo. Muitas pessoas falam que o amor ao dinheiro que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Exato. Mas voltando, você estava falando que você teve prosperidade na sua vida. Em quais áreas você experimentou essa prosperidade? Olha só, hoje eu estou experimentando em todas as áreas da minha vida, viu? Todas as áreas da minha vida. Eu passei por um processo dentro do meu ambiente profissional, né? Eu comecei a conduzir a empresa do meu pai há alguns anos atrás. Também tem uma empresa que nós temos um sócio lá, tudo, e nós tocamos hoje de uma maneira muito saudável, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Então, há 8 anos atrás, nós passamos por muita dificuldade, muita dificuldade. E eu ainda não estava vivendo de acordo com os princípios bíblicos, eu ainda não tinha Deus no coração, não tinha um contato consciente com Deus. E assim, uma das coisas que foram fundamentais para que a gente virasse essa chave e começasse a ressignificar todo o nosso processo foi realmente pedir orientação para Deus o tempo todo, dobrar o joelho, conversar com ele, pedir para que ele me desse oportunidade. E toda semana eu faço isso. Quando o pastor fala, vamos viver a melhor semana das nossas vidas, eu pego isso para mim como posse e falo, Deus, me dê mais uma oportunidade essa semana. Coloque pessoas boas na minha vida. Me gere conexões para que eu possa fazer a minha parte. Porque é só isso que eu preciso. Eu só preciso de oportunidade. O resto das coisas acontecem. Dentro do meu ambiente familiar, nós temos briga? Temos, mas eu não tenho mais problema. Eu não tenho. Eu e minha esposa, a gente se relaciona super bem. A nossa vida era um pé de guerra antes de nós termos esse contato com Deus. Nós não nos relacionávamos de forma saudável. Então, a minha vida enquanto, vamos dizer, servo de Deus, pô, tá muito bacana, sabe? Eu sirvo em diversas esferas, aí não sirvo só a igreja, faço outros trabalhos voluntários. Isso me preenche de uma forma... eu não sei nem como descrever, mas é uma alegria. Depois que eu termino de fazer determinados serviços, que vem uma pessoa e fala, pô, Mauri, muito obrigado, sabe? Pô, aquilo lá já me enche o olho de lágrima e eu falo, pô, missão cumprida, sabe? Já me deixa mais uma semana tranquila e em paz, entendeu? A Lagoinha está aqui em Itu há 4 anos e você está na Lagoinha há quanto tempo? Eu não consigo te afirmar, mas acho que uns 3 anos e meio, mais ou menos. Eu frequentava um outro ministério, que chama-se Ministério Jesus Rei dos Reis. Foi um ministério maravilhoso na minha vida. Foi aqui em Itu? Em Itu. Em Itu. Chamava Bom, depois foi Ministério Jesus Rei dos Reis. Inclusive com a Glauco, o Felipe, com a família deles. E mais um pessoal que assim ajudaram, né? Contribuíram para moldar o meu caráter. Porque eu amadureci demais nesse ministério. Eu acredito que eu cheguei já um pouco maduro na Lagoinha. Mas são acho que 3 anos e meio que eu frequento a Lagoinha. E aí eu pretendo me firmar, né? Porque a Bíblia fala também, né? Sobre... você ser plantado, né, em um local e permanecer, né? Você só vai gerar frutos se você permanecer plantado num determinado local. A árvore que fica trocando de lugar, né? O cedro do Líbano, né? Ela só vai dar frutos, né, no Líbano, ela só vai florescer no Líbano, né? Então, se você fica trocando muito de terreno, você vira infrutífera, né? E até tem uma passagem pesada na Bíblia de Jesus que ele fala que ele amaldiçoa uma determinada árvore. A árvore que não dá frutos, ele fala que essa árvore nunca mais dê frutos. Né? Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa tomar isso como... trazer para um nível consciente e entender a seriedade de tudo isso. Né? Então, de estar plantado e gerar frutos em um determinado lugar.
Você está à frente de 2 ministérios, inclusive um deles que é a minha grande paixão, que é o Ministério Recomeço. Para quem é o Ministério Recomeço? Legal. O Recomeço foi um ministério que nasceu no coração de Deus. Foi de um bate-papo com o pastor também informal, num aniversário. Ele existe há 2 anos e pouco. E o Ministério Recomeço é para toda e qualquer pessoa que tem dificuldade de lidar com a vida como ela é. Obviamente que nós tratamos mais de pessoas que já estão num estado um pouco mais avançado, então que buscam, porque a sociedade, ela confunde muito. Eu falo isso pela política pública que nós temos de álcool e droga. Então, por exemplo, as pessoas têm problema com droga, as pessoas têm problema com álcool. Não, elas não têm problema com álcool e com droga. As pessoas, existe um processo interior que precisa ser tratado, porque elas buscam fuga no álcool e na droga. E isso gera dependência. Como tem pessoas que buscam fuga no alimento, nas compras. Às vezes a pessoa cai num quadro depressivo e fica deitado numa cama por anos e anos aí. Então, assim, tudo isso é fuga. É falta de habilidade de lidar com a vida como ela é. É a dificuldade de resolver problemas, de encarar. E aí isso vai, dentro de um processo cumulativo, isso vai se tornando insuportável e aí a pessoa vai buscando fuga. Se ela tem uma predisposição, ela acaba se viciando. Então, o Ministério, sim, a maioria das pessoas que frequentaram lá e que, pela nossa grata surpresa, né, pelas mãos de Deus, tiveram, vamos dizer assim, se recuperaram, né, ou estão em recuperação, né, porque os grupos anônimos, eles falam que as pessoas, elas não se recuperam, elas vivem em recuperação. Porque se daqui 15 anos a pessoa voltar a tomar um gole ou voltar a usar uma droga, ela vai naturalmente voltar pior do que ela já estava. Então, por isso que tem que tomar um certo cuidado quando se trata desse tipo de doença, né? É que para Deus nada é impossível, mas se você pegar cientificamente, são doenças incuráveis, né? Que nem o diabetes, por exemplo. Nós temos tratamento, né? Existe assim um processo de controle que você lida muito bem pela vida toda, mas ela não consegue, por exemplo, depois de um tempo tomar um vinhozinho. Isso é auto-engano também. Então, assim, o recomeço, ele é para toda e qualquer pessoa que tem dificuldade de lidar com a vida. Então, pessoas depressivas, pessoas que têm dependência de medicamento, de drogas em geral, de álcool. E as pessoas que também estão tendo uma vida disfuncional. Algumas pessoas me procuraram lá e tiveram muito êxito, porque nós desenvolvemos as pessoas. É um processo de profundo autoconhecimento. Então, eu trago as pessoas para a realidade delas, né? Trabalho muito o que eu chamo de plataforma mental, que é o inconsciente, né? Porque muita coisa, absolutamente tudo que eu vejo e ouço, ele fica armazenado na minha plataforma mental, que é o meu inconsciente. E isso vai moldando as minhas crenças, às vezes vão criando traumas na minha vida, isso desde a barriga da minha mãe. Então vamos supor, quando você estava na barriga da sua mãe, você se deparou com uma cena, seu pai e sua mãe brigando, por exemplo. Aí eles estavam tendo uma discussão normal, vamos supor que eles estavam discutindo para ir viajar. Só que daí você pode ter interpretado, homem agride mulher. Ou você pode ter interpretado, o homem, ele geralmente tem por hábito tratar as mulheres de forma mais agressiva. Ou você simplesmente não interpretou nada. Então, assim, as cenas que nós vivenciamos, as coisas que nós escutamos, a forma que nós interpretamos, fica tudo armazenado nessa plataforma mental. E se isso não for tratado e ressignificado, isso vai me impedir. Isso vai gerar medos, traumas na minha vida que vão me impedir de tomar decisões importantes e até me impedir de tomar decisões. E eu vou achando que a vida vai resolvendo isso para mim sozinho. Isso não se resolve. E aí que começa esse processo. Então é isso que nós tentamos extrair das pessoas dentro do recomeço. Ou melhor, é isso que nós extraímos das pessoas. Eu costumo fazer, vamos dizer assim, um inventário moral com a pessoa. Antes nós trabalhávamos isso em grupo. Agora nós estamos fazendo de forma mais individual. Mas é trazer realmente... É mais assertivo ser individual do que em grupo? Eu gosto mais em grupo. Gosto mais em grupo. Mas como a adesão estava pouca dentro da igreja, as pessoas têm muita vergonha, né, de procurar. Porque se você perguntar para mim, Mauri, para quem que é o recomeço? É para todo mundo. É para mim o recomeço. Eu aprendo demais. Então, como a adesão estava muito baixa, aí eu resolvi passar para atendimento individualizado. Mas se nós entendemos que existe aí uma adesão maior, a gente volta nesse processo, porque ajuda mútuo, né? A sua história me ajuda. Inspira a minha, assim. Porque eu sou ali um mero facilitador, um
instrumento de Deus. A grande sacada é com a sua história eu falar, cara, olha, porque aí, que nem eu estou contando para você algumas coisas aqui. Por que eu trouxe a minha vida de dor? Porque as pessoas elas se identificam dessa forma. Então, assim, pô, o Amaury, ele viveu isso e olha só como ele fez para superar. E ele vem superando dessa forma. Então, essa é a grande sacada do ministério. Eu trazer todas as minhas dificuldades e já trazer uma solução para aquilo. E aí eu vou ajudando as pessoas e contribuindo para que elas entendam quais são as soluções, quais são as opções, e aí elas ficam livres para fazer as escolhas dela, né? Porque é uma escolha também eu continuar sofrendo. É uma escolha. Se eu não fizer nada, eu vou continuar sofrendo. E quando era em grupo, era aquele mecânico. Eu chegava e dizia, eu sou o Luiz. Todo mundo dizia, oi, Luiz. Era assim ou não? Tem também, tinha... Mas, nada contra esse modelo, né? Existem todos os tipos de modelo. Mas como que é o modelo na nossa igreja? É assim, mecânico ou é algo que flui, que acontece na naturalmente? verdade, como que acontecia? Eu trazia sempre uma palavra, até para dar um norte para as pessoas, né? Então, eu trazia um contexto bíblico, falava um pouquinho, né? Fazia uma homilia, vamos dizer assim, sobre aquilo que estava sendo lido, e aí abria para o pessoal para que eles contassem as suas histórias. A gente geralmente traz algumas considerações iniciais, então eu falava para o pessoal, esse é um ambiente seguro, porque eu estou expondo a minha vida ali. Então, assim, eu não quero que ninguém saia dali e tenha a vida exposta, até para que essas pessoas possam continuar voltando de uma maneira muito tranquila. Então, a gente preserva muito o princípio do anonimato, eu falo para as pessoas, tudo que for dito aqui, precisa ficar aqui, vamos respeitar a história das pessoas. Então, se você quiser contar das experiências dos outros, fale da mensagem, né? Fale daquilo que foi dito, mas não cite nomes, né? Até se você quiser passar a experiência para os outros, não tem problema. Mas assim, não fale quem que vivenciou essa experiência. Então é basicamente isso. E aí a gente ia nesse processo de ajuda mútua, eu ia direcionando e desenvolvendo as pessoas. Dava algumas lições de casa, algumas vezes para as pessoas, né? Para que elas pudessem trazer para mim um contexto mais direcionado. Existem pessoas que a gente fazia um acompanhamento, às vezes pelo WhatsApp, ia trocando ideia, e aí como que está a sua evolução, e aí você lidou com isso, aí a dificuldade de resolver problema. Eu chegava para ela e falava, então hoje você vai quebrar eu não consigo fazer nada de segunda-feira, então você vai fazer tudo essa segunda-feira. Segunda-feira nós vamos montar um cronograma para você. Você vai fazer assim, assim, assim. Então estabelecer metas de mais fáceis, né, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E aí vai funcionando. O processo de transformação nosso é assim. Não tem como eu vivenciar alguma coisa de maneira efetiva se eu não me permitir viver o processo. O recomeço é somente para crentes, é somente para membros da Igreja Batista da Lagoinha em Itu. Para quem que é o recomeço? Para todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas. Quem sentir no coração, quem tiver o desejo, pode nos procurar. Ótimo. Você também lidera um outro ministério que está começando agora, né, que está nascendo agora, que é o CRI. Fale para nós um pouco mais sobre o CRI. O que é o CRI? O CRI são cristãos empreendedores. Esse ministério também foi um desafio, né, que o pastor me incumbiu. Nasceu também de uma conversa informal, com certeza. O pastor Leandro é assim, ele te chama para uma conversa. Eu estive com ele recentemente numa conversa, eu saí de lá liderando um GC, liderando um ministério com esse podcast e com outro desafio que eu ainda nem consegui colocar em prática. Com você também é assim também. Exatamente da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. Eu estou com uma pessoa maravilhosa me ajudando também, que é a Érica, que ela pegou o ministério como se fosse dela também, e é dela, né, também, né? Na verdade, é de Deus, de todos nós. Sim, mas nós somos os mordomos, né? Ela vem contribuindo demais e tem muito mais gente envolvida aí que também vem contribuindo. O ministério ele é o seguinte, qual que é o objetivo do ministério, né? É poder desenvolver empreendedores, poder desenvolver pessoas que têm o desejo de empreender, né? Que têm a necessidade de serem mentoreados, porque é aquele negócio, eu vou começar um negócio, eu tenho um dom, que nem, eu sou mecânico, eu sou, sei lá, esteticista, eu sou dentista, que nem minha esposa, por exemplo, eu sempre converso com ela,
A gente passou 2 finais de semana agora revendo precificação, as coisas. Porque ela é o quê? Ela é uma excelente dentista. Ela é uma profissional maravilhosa. Mas às vezes ela tem muita dificuldade de gestão. E isso acontece com todos nós, né? Inclusive comigo também. Eu sou administrador formado, tudo, mas eu tenho uma dificuldade de estabelecer métodos e processos e poder dar sequência nisso de uma maneira bastante eficaz. Então, a primeira, vamos dizer assim, o intuito maior na igreja é poder desenvolver essas pessoas, trazer para essas pessoas mentoria. Nós vamos fazer isso através de eventos, né? São eventos que vão acontecer de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses. Nós ainda não temos essa periodicidade definida. E dentro desses eventos nós vamos trazer assuntos atuais. Então, por exemplo, mídias sociais, gestão financeira, marketing digital, como realizar workshops, essa parte de networking e por aí vai, né? A parte de recursos humanos. Então, nós vamos trazer temas que são pertinentes a basicamente todos os segmentos, para que isso faça sentido para as pessoas e elas possam pegar aquilo e aplicar nos negócios delas, na vida delas também. Dentro desse contexto também, nós queremos gerar negócios entre os cristãos da igreja, né? Então, assim, o ministério ou a igreja não vai endossar A, B ou C. Amor, e por quê? Porque eu não posso garantir, por mais que você seja cristão, você seja meu irmão, você seja membro da igreja, eu não posso garantir a qualidade do seu serviço. Então, se eu, enquanto ministério, falar eu garanto o serviço do Luiz, ou eu garanto o serviço do Amaury, eu posso estar comprometendo toda a estrutura da igreja. Porque depois o pessoal vai lá no pastor Leandro e fala, pô, mas você endossou o serviço do cara lá, o cara fez uma bobagem aqui para mim. Então, assim, não é esse o objetivo. O objetivo, sim, é criar essas conexões, apresentar os empresários da igreja para que a gente possa gerar negócio dentro da igreja e para que a gente possa desenvolver essas pessoas de forma geral. Nós vamos convidar toda a sociedade ituana para esse encontro, trazer essas pessoas, porque eu acredito também que através do ministério nós podemos converter algumas pessoas que são grandes empreendedores, pessoas que estão aí na sociedade ituana e por algum motivo ou outro, ainda não são cristãos. Então, é despertar isso também na vida das pessoas. Que legal. Nós temos pessoas nos assistindo que não são empresários, não são empreendedores, então o CRI também é um banco de empregos, a pessoa pode ir lá procurar emprego no CRI. Com certeza não. Nós não somos bancos de emprego, nós não, vamos dizer assim, ajudamos diretamente ou financiamos empresas. Isso não, é um ministério realmente colaborativo para contribuir com o desenvolvimento, com a conscientização, com o trabalho de base de uma formação numa empresa, de um negócio, gestão estratégica, essas coisas, nós vamos buscar contribuir. E também fazer com que se crie essa sinergia de negócio. Mas a pretensão do CRI não é dar emprego, não. E é somente para quem é cristão ou quem deseja ser cristão ou é para todo mundo? Para todos, né? Eu acredito que os ministérios de Deus, eles não podem fazer asepsia, né? E é o que a gente conversou lá no começo. O mais importante é que a pessoa se convença, né? O Espírito Santo vai convencer a pessoa. Então, como que eu vou atingir, ou melhor, como que eu vou provocar a conversão de pessoas se eu não dou espaço para que elas estejam próximos de nós? Então, a grande sacada é essa, trazer com que todos... E se a pessoa sentir no coração e falar, pô, eu quero o que esses caras têm, né? Que é a grande sacada nossa, né? Daí a gente fala, então vem para cá, deixa eu conversar um pouco mais com você. Você vai entender um pouco mais daquilo que eu vivo. E aí é o momento de entrar e realmente trazer essas pessoas para Jesus. Você já tem alguma data para a primeira reunião ou ainda não? Olha só, nós estamos planejando fazer o primeiro evento em junho. Tá? Ele ia acontecer em maio, mas aí por alguns motivos nós mudamos para junho. A data efetiva nós vamos começar a divulgar muito provavelmente na semana que vem. A gente já começa a divulgar a data, palestrante, tudo direitinho. Vai acontecer numa quinta-feira, provavelmente a terceira quinta-feira de junho, mas nós ainda não temos certeza. Então você pode ficar atento às redes sociais da nossa igreja, que são descritas aqui na descrição desse vídeo, para você conhecer um pouco mais o Ministério CRI e também do Recomeço, né? Luiz, nós já estamos caminhando para o final dessa conversa. Infelizmente, a gente poderia ficar aqui conversando. Você viu que o moço tem conteúdo, né? Siga ele nas redes sociais. Me diga uma coisa, o que você diria para uma pessoa que está nos assistindo agora e ela não tem nenhuma perspectiva de futuro? O que você diria para essa pessoa que está nos assistindo hoje? Porque esse podcast também
é direcionado para uma forma evangelística. Quem nos assiste também precisa dessa mensagem de salvação. Pô, que pergunta maravilhosa, né? Eu gosto bastante numa frase pronta que eu ando comigo, que é força, fé e esperança. Força, fé e esperança. Não tem nada para Deus que seja impossível. Muitas vezes eu fico achando que o meu problema é o pior problema, que a minha situação ela é insolucionável, como eu já vivi isso, que eu já comentei com você lá atrás, assim. E a partir do momento que eu me coloco disponível, então assim, respondendo a sua pergunta, se coloque disponível para viver o novo. Abre espaço para Deus entrar no seu coração e deixe que as coisas aconteçam. Mas é de suma importância que você faça a sua parte. A parte que lhe cabe, ninguém vai fazer por você. Esqueça. As pessoas, de modo geral, elas não estão muito preocupadas em resolver o seu problema. Quem vai fazer isso por você é você. Abre espaço, coloque Deus no coração, deixe que Ele haja na sua vida, se ponha disponível e faça a sua parte, só a sua parte. Porque se eu fico trazendo todas as questões, fica insuportável de lidar. Eu falo, não sei nem por onde começar. Então só se coloca disponível para viver o novo, que as coisas acontecem. Amém. Glória a Deus. É isso. Luiz, muito obrigado. Luiz Amauri, muito obrigado por estar aqui, por essa conversa, por ser tão generoso comigo e com os nossos espectadores. E volte sempre que você quiser. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Entre em contato conosco através do comentário desse vídeo ou então das redes sociais da nossa igreja. Nós somos uma igreja que está pronta para servir e abençoar a sua vida. Quero agradecer ao Luiz mais uma vez, ao Felipe que está lá nos bastidores. Felipe, você consegue vir aqui? Nossos espectadores precisam conhecer o Felipe. Vem cá, Felipe, nosso produtor. Aonde que você aparece? Ali. Ah, o Felipe. Como que é o nome do seu estúdio, Felipe? Alt Co. Ele pode, as pessoas que estão nos assistindo podem seguir você, podem entrar em contato com você. Eu mesmo vou colocar o link aqui. Isso. Se eu tenho um projeto e eu quero um ambiente para eu gravar esse meu projeto, eu posso procurar você então? Pode procurar, fica à vontade. Ótimo. O Felipe não está aparecendo, mas ele está dizendo que você pode procurá-lo e ficar à vontade. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.